Olá, amigos, voltamos. Próximo artigo, então, vai ser, como eu mencionei no último vídeo, o 578. É o capítulo 3, é a seção primeira, então trata da fixação e do recolhimento do imposto sindical. Artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Então, aqui falar de novo que a contribuição sindical deve ser prévia e expressamente autorizada. Artigo 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este na conformidade do disposto do artigo 591, que diz que, copiei aqui o 591, diz que inexistindo o sindicato, os percentuais previstos na linha C do inciso 1 e a linha D do inciso 2 do 589 serão creditados à federação correspondente à mesma categoria. Então, quando não tem, o sindicato vai para a federação. E parágrafo único, na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos na linha B do inciso 1 e nas alíneas A e C caberão à confederação. Bom, artigo 580. A contribuição sindical será recolhida de uma só vez e anualmente e consistirá na importância de um dia de trabalho. A remuneração, então, corresponderá à remuneração de um dia de trabalho para os empregados e para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais, uma importância de 30% do maior valor de reverência fixado pelo Poder Executivo. Para os empregadores, será uma importância proporcional ao capital social da firma ou da empresa. Parágrafo 1º, a contribuição sindical prevista na tabela constante do item 3 corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital distribuído em cada classe. Artigo 581. Para os fins do item 3 do artigo anterior, está falando aqui do valor dos empregadores. Parágrafo, eu só risquei o 581, mas não está grifado. Deixa eu ver aqui o parágrafo primeiro que está grifado. Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo. Então, se ela tiver diversas atividades econômicas, mas nenhuma delas é preponderante, cada uma delas é incorporada à respectiva categoria econômica. Parágrafo 2º. Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades converjam, exclusivamente em regime de conexão funcional. Então, é a atividade preponderante a que caracteriza a unidade de um produto, operação ou objetivo final. Artigo 582. Os empregadores serão obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de cada ano,
a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento dos respectivos sindicatos. Esse artigo costumava cair bastante nas provas, e o que a gente tem que tomar atenção aqui é que os empregadores, eles descontam dos empregados o valor da contribuição no mês de março de cada ano. Vamos ver aqui, parágrafo 1º. Considera-se um dia de trabalho, que é o valor que é destinado à contribuição sindical. Letra A. Uma jornada normal de trabalho se o pagamento for feito por tempo. Ou 30 avos se a remuneração é recebida por mês e se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão. Parágrafo 2º. Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado receba gorjetas, habitualmente gorjetas, a contribuição corresponderá a 1/30 avos da importância que tiver servido de base no mês de janeiro para a contribuição do empregado à Previdência Social. Isso é quando ele recebe gorjetas. Artigo 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril. Então, aqui, quando nós estivermos falando de empregado e trabalhador avulso, não é março, é abril. E o relativo a agente autônomo e profissional liberal é fevereiro. Eu não sei porque que eles colocaram aqui 1º abril, né? Eles poderiam falar de fevereiro. E confunde um pouco, né? Porque um é trabalhador avulso e o outro é trabalhador autônomo. Mas vamos lá. Vamos, né? Tem que decorar o que está na lei. Então, o trabalhador avulso é abril. E autônomo e profissional liberal é fevereiro. A palavra avulso é menor e abril também. Ó, o cachorrinho entrando aqui, assustei. E autônomo é uma palavra maior e fevereiro também. Então, vamos ver se ele... Como você tá? Não quer atenção, não. Já tá indo embora. Ele tá tossindo, tadinho. Parece que ele tá bem. Parágrafo 1º. O recolhimento obedecerá ao sistema de guias de acordo com as instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho. Parágrafo 2º. O comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido ao respectivo sindicato. Na falta deste, à correspondente entidade sindical de grau superior, e se for o caso, ao Ministério do Trabalho. Então, o comprovante de depósito é remetido ao sindicato. E na falta do sindicato, à entidade de grau superior. Artigo 584. Servirá de base para o pagamento da contribuição sindical pelos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais a lista de contribuintes organizada pelos respectivos sindicatos e, na falta destes, pela federação ou confederação. Artigo 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que exerça efetivamente na firma ou na empresa e, como tal, sejam nelas registrados. Vamos ver aqui o que mais cai. Bom, acho que vale a pena a gente continuar lendo. Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista de manifestação do contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição dada por sindicato de profissional liberal, o empregador deixa de efetuar no salário do contribuinte o desconto.
Vamos ver agora o 586, parágrafo 2º. Tratando-se de empregador, agente ou trabalhador autônomo ou profissional liberal, o recolhimento é efetuado pelos próprios, diretamente ao estabelecimento arrecadador. Parágrafo 3º. A contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores avulsos será recolhida pelo empregador e pelo sindicato, respectivamente. Artigo 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano. Agora sim. Isso eu sei que é importante. Porque nós temos os empregados, dos trabalhadores avulsos, trabalhadores autônomos e agora nós estamos vendo os empregadores. Então, 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical devem fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem as repartições do registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Bom, agora a gente vai para o 589, parágrafo 2º. Não. Vamos ler o parágrafo 2º. 589. A central sindical a que se refere a linha B do inciso 2 do caput deste artigo deve atender aos requisitos de representatividade previstos na legislação específica sobre a matéria. Muito bem. E agora a gente vai ver os próximos incisos. Quanto que da contribuição sindical vai para cada ente. Então, quanto daquilo vai para o sindicato, quanto vai para a federação ou para a confederação, e etc. Isso mesmo, muito bem. Então, em relação à contribuição dos empregadores, inciso 1. Então, 5% vai para a confederação, 15% para a federação, 60% para o sindicato e 20% para a conta especial de emprego e salário. A confederação, federação e o sindicato. O sindicato a gente pode pensar que é o que mais recebe, depois quem mais recebe é a federação, que é 15, e confederação é 5, que é o que a gente está mais habituado. E aqui extra, de uma forma que nós não vemos muito, tem essa conta especial de emprego e salário que recebe 20. E muito bem. Agora, para os trabalhadores. Para os trabalhadores, nós temos 5% para a confederação, que é igual, né, dos empregadores. Agora, nós temos um ente que não tem acima, que é a central sindical. A central sindical recebe 10. E aí, aquela conta especial do emprego, que para o empregador recebe 20, aqui recebe 10. Porque 10 vai para a central e 10 é para a conta. E o resto é igual, 60 para o sindicato e 15 para a federação. Artigo 590. Inexistindo confederação, o percentual previsto no artigo 589 cabe à federação representativa. Parágrafo 3º. Não havendo sindicato nem entidade sindical de grau superior ou central sindical, a contribuição será acreditada à conta especial. Então, se não houver sindicato, nem entidade de grau superior, nem central sindical, se não houver nada, vai tudo para a conta especial. Parágrafo 4º. Não havendo indicação de central sindical... Eu já li isso? Peraí, deixa eu ver qual que é a diferença. Um é do empregador, eu acho, um é do empregado. Bem, 591. Inexistindo sindicatos, percentuais previstos serão creditados à federação. Então, se não houver sindicato, os percentuais do sindicato vão para a federação. E assim vai. Agora a gente vai lá vamos pular muitos artigos. E nós estamos indo agora para o 602. Então, a gente vai pular e vamos para a seção 5, quinta seção, que trata das disposições gerais. Vamos ver o artigo 602. Ele menciona o seguinte:
os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento, serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho. Parágrafo único. De igual forma, se procederá com os empregados que forem admitidos depois daquela data e que não tenham trabalhado anteriormente nem apresentado a respectiva quitação. Então, de igual forma, se procederá com os empregados que forem admitidos depois daquela data e que não tenham trabalhado anteriormente e nem for apresentada a respectiva quitação. Agora, nós vamos lá para o artigo 611. Ele está no título 6º. E é um estudo sobre as convenções e acordos coletivos de trabalho. É uma parte bem importante relacionada à matéria do direito coletivo do trabalho. Tem bastante novidade acrescentada pela reforma trabalhista. Depois nós vamos ver um pouco sobre a CCP. E aí acabou. Muito legal, né? Eu fico feliz. Bom, 611A. Vamos lá. 611A, eu já tô lá na frente. É 611 normal, viu? Desculpa. A Convenção Coletiva do Trabalho é um acordo de caráter normativo pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Então, 2 ou mais sindicatos representativos da categoria econômica e profissional, eles estipulam condições de trabalho que são aplicáveis na relação individual. Parágrafo 1º. É facultado ao sindicato representativo de categoria profissional celebrar acordo coletivo com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica que estipule condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Então, no âmbito da empresa ou das acordantes que celebram o acordo. Parágrafo 2º. As federações e, na falta destas, as confederações representativas de categoria econômica ou profissional poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a ela vinculadas e organizadas em sindicato, no âmbito de suas representações. Agora sim, 611A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Bancos de hora anual. Intervalo intra-jornada respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Esses 3 tratam de jornada. Então, para jornada superior a 6 horas, 30 minutos. Depois, adesão ao programa de seguro-emprego. Adesão ao programa seguro-emprego, de que trata a Lei 13.189. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como função de confiança. Regulamento empresarial e representante dos trabalhadores no local de trabalho. Tudo isso, a convenção e o acordo têm prevalência sobre a lei. Também pode ter prevalência sobre a lei o que dispuserem sobre teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente.
Também sobre a remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas recebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual. Também a modalidade de registro da jornada e a troca do dia de feriado. Também o enquadramento do grau de insalubridade pode também prorrogar a jornada em ambiente insalubre, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Também prêmio de incentivo em bens ou serviços eventualmente concedidos em programas de incentivo. Mais participação dos lucros ou resultados da empresa. Parágrafo 1º. No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º. Parágrafo 2º. A inexistência de expressa indicação de contrapartida recíproca em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não enseja sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Parágrafo 3º. Se for pactuada cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deve prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento. Parágrafo 4º. Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deve ser igualmente anulada e sem repetição de débito, sem repetição do indébito. Esse parágrafo 4º aqui acabou de cair no concurso do Ministério Público do Trabalho. Eles colocaram, acho que com repetição de indébito. Então, é importante esse artigo aqui, que já caiu na prova. Agora, o próximo, eu vou fazer uma observação. Tem uma Instrução Normativa 41, parágrafo 3º, que diz que a obrigação de formar litisconsórcio necessário a que se refere o artigo 611-A, parágrafo 5º, que é o que a gente vai ler, ele vai se dar nos processos que iniciaram a partir de 11 de novembro. Então, esse próximo parágrafo que a gente vai ler, só é exigido a sua observância para os processos iniciados após dia 11 de novembro de 2017. Então, vamos lá, parágrafo 5º. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusula desses instrumentos. Agora, o artigo 611-B. Ele fala assim: constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Então, é objeto ilícito. E aqui tem uma palavrinha que sempre me causa dúvida na prova, que se chama exclusivamente, mas tá aqui, tá? Artigo 611-B, ele fala que é um objeto ilícito, exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. 2 pontos. Normas de identificação profissional, inclusive a CPTE, as anotações na CTPS. Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. Valor do depósito mensal e da indenização rescisória do FGTS. Salário mínimo, valor nominal do 13º, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, salário família, repouso semanal remunerado, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal, número de dias de férias devidas ao empregado, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal, licença maternidade com duração mínima de 120 dias, licença paternidade nos termos fixados em lei. Proteção no mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei.
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentares do Ministério do Trabalho. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Aposentadoria. Seguros contra acidentes do trabalho a cargo do empregador. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer sem sua expressa e prévia anuência qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletivo. Direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Tributos e outros créditos de terceiro. As disposições previstas no artigo 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta consolidação. São artigos referentes à proteção da mulher. Parágrafo único. Regras sobre a duração do trabalho e intervalos não são considerados como normas de saúde, higiene e segurança para os fins do disposto neste artigo. Artigo 612. Os sindicatos só podem celebrar convenção ou acordo coletivo por deliberação da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação em primeira convocação de 2/3 dos associados da entidade, se tratar de convenção, e dos interessados no caso de acordo. Então, em primeira convocação, para fazer uma convenção coletiva, precisa de 2/3 dos associados, e para o caso de acordo, precisa de 2/3 dos interessados. E em segunda convocação, precisa de 1/3 dos mesmos. Esse artigo aqui também costumava cair bastante. Parágrafo único. O quórum de comparecimento e votação será de 1/8 dos associados em segunda convocação nas entidades sindicais com mais de 5.000 associados. Então, para comparecer, o quórum de comparecimento e votação será de 1/8 dos associados em segunda convocação nas entidades sindicais com mais de 5.000 associados. 1/8, 5.000 associados e segunda convocação. Artigo 614, nós vamos pular para ele agora. Os sindicatos convenientes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 dias, a assinatura da convenção ou acordo, o depósito de uma via do mesmo para fins de registro no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho, nos demais casos. Parágrafo 1º. As convenções e acordos entrarão em vigor 3 dias após a entrega dos mesmos nos órgãos referidos acima. Entra em vigor em 3 dias. As cópias autênticas da convenção e do acordo devem ser fixadas de modo visível pelos sindicatos dentro de 5 dias do depósito. Parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo superior a 2 anos, sendo vedada outra atividade. Esse artigo 614, parágrafo 3º, é muito importante. 614, parágrafo 3º, para todas as fases do concurso, caiu nessa prova do MPT. Nós tínhamos a OJ 322, que eu coloquei aqui,
Mas ela fala, vamos ver do que. Enfim, tem, na verdade, é uma decisão aqui de 2021, numa DPF, falando, cujo relator foi Gilmar Mendes, em que ele menciona que é vedada a ultratividade das normas, porque acho que tinha uma súmula, o J 277, tinha antes um entendimento consolidado no TST, falando da possibilidade da ultratividade da norma. Então, sei lá, ela tinha um prazo de 2 anos, então nós podíamos prorrogar até que viesse outra. Mas, de acordo com essa decisão do STF na DPF, foi vedada a ultratividade. Mas nós já tínhamos com a própria reforma trabalhista, dizendo que não é permitido estipular a duração no prazo superior a 2 anos e é vedada a ultratividade. E em 2016 nós tivemos, foi deferida a liminar nesta ação. Então, em 2016 nós tivemos uma liminar falando que não teria ultratividade. Em 2017 veio a reforma trabalhista. E depois, em 2021, veio a decisão final do processo. 615. O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de convenção ou acordo ficará subordinado à aprovação de Assembleia Geral. Mas eu acho que não cabe mais, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui. A minha bateria estava acabando. E, bom, acho que vamos ver se ela aguenta mais. Sim, tem sim. 11%, acho que vai. Artigo 616. Os sindicatos representativos de categoria econômica ou profissional e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical quando provocados, não podem recusar a negociação coletiva. Então, os sindicatos não podem se recusar à negociação coletiva. Parágrafo 1º. Verificando-se a recusa à negociação coletiva, eles serão convocados compulsoriamente. Parágrafo 2º. No caso de persistir a recusa à negociação, pelo desatendimento às convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação entabulada, é facultado ao sindicato ou à empresa interessada a instauração de dissídio coletivo. Parágrafo 3º. Convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, havendo convenção, acordo ou sentença em vigor, sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. Então, se existir já em vigência um acordo, uma sentença, uma convenção, para que a nova entre em vigência no dia seguinte ao término destes aqui, tem que ser o dissídio coletivo, ele tem que ser instaurado nos 60 dias anteriores ao termo final. É o 616, parágrafo 3º. Eu vou pausar o vídeo porque... Não, vou fazer um comentário aqui de um artigo muito que tem a ver. Artigo 867, lá da CLT, tá um pouquinho mais à frente. Mas fala desse prazo. Olha, fala da 867. Da decisão do tribunal serão notificadas as partes ou seus representantes em registrado postal. A partir da data... parágrafo único. A sentença normativa vigorará. Aqui tá falando a partir da data da publicação, quando ajuizado o dissídio após esse prazo de 60 dias. E B, do dia imediato ao termo final,
se for instaurado no prazo de 60 dias. Então, remete a esse artigo que a gente está vendo, 616, parágrafo 3º. Nós temos também, que faz link com ele, o artigo 867 da CLT, e tem ainda um artigo 240 do Regimento Interno do TST. Muito bem, e agora sim vou pausar o vídeo, porque depois nós vamos voltar com o 619 e depois o CCP. Aí a gente termina. Até já já.